O cartel de Sinaloa já é considerada a maior e mais poderosa organização de comércio ilegal de substâncias do hemisfério ocidental, reunindo alguns dos mais importantes chefões do comércio ilegal do México. Seus membros trabalham juntos para se proteger. Suas diversas organizações estabelecem conexões nos mais altos escalões da Polícia Federal e das Forças Armadas Mexicanas e suborna membros de ambas instituições para manter vantagem sobre as organizações rivais. Hoje, nós vamos conhecer a história do cartel de Sinaloa. Galera, esse é um dossiê que fazia tempo que eu gostaria de fazer. Então, após uma pesquisa muito aprofundada da Adriana e minha, nós trouxemos aqui para vocês. Então, vamos começar nesses nomes e essas fotos. Veja, coloca na tela, Edu. Amado Carrillo Fuentes, um dos maiores comerciantes ilegais de substâncias, dominou boa parte do México e foi, em uma determinada época, fornecedor de pelo menos 40% do pó que entrava nos Estados Unidos. Ele nasceu em 1956 em Nevolato, estado de Sinaloa. Ernesto Fonseca Carrillo, conhecido como Dom Neto, um dos maiores chefes de cartel da história do grupo de Guadalajara, nascido em Badiraguato, estado de Sinaloa. Rafael Caro Quinteiro, nascido em Badiraguato, Sinaloa, em 1952, considerado como o rei da erva. Até hoje, a maior apreensão e destruição de uma plantação de erva no mundo foi de Rafael Caro Quinteiro. Esse aí também troca pra mim. Miguel Ángel Félix Galardo, o Homem Magro, Culiacán, capital do estado de Sinaloa, 1946. Um dos homens mais importantes e mais poderosos da história do comércio ilegal de substâncias também era de Sinaloa, da cidade de Culiacán. Troca do Joaquim Guzmán, Badiraguato, Sinaloa, 1957, conhecido como El Chapo. Troca do Ismael Zambada, Álamo, Sinaloa, 1948, conhecido como El Mayo Zambada. E eu poderia passar o dia citando nomes para vocês de homens perigosos e poderosos dessa região. Mas eu vou colocar dois vídeos aqui para vocês darem uma olhada, pra gente imergir, fazer uma imersão aqui no ambiente de Sinaloa. Dois videozinhos, um mais antigo e um mais novo, para vocês imergirem um pouco nessa ambientação de Sinaloa, que vai ser muito importante pra gente trabalhar aqui nesse dossiê com vocês. Então se ambientem e após os vídeos, Edu, roda a vinheta. Estamos viendo ahorita es el mercado municipal Gustavo Garmendia. Nos encontramos aquí por la calle Miguel Hidalgo y avenida Juan Carrasco. Estamos en el centro de la ciudad de Culiacán, donde toda la gente acude a hacer sus compras, a venir al mercado a comprar su carne fresca, en fin, todo lo que se necesite para la casa.
Pessoal, hoje a gente vai analisar detalhadamente a história desse grupo e discutir como foram se constituindo historicamente essas organizações dentro do México. Entender Sinaloa, também entender essa história do México. Para contar toda essa trajetória para vocês, nós vamos usar como principais referências a obra El Siglo de las Llagas, do sociólogo Luis Astorga, e o artigo Guerra Sem Fim, a gênese e evolução do narco no México, do tenente-coronel Marcelo Neival Hitchham de Assunção. E também vamos usar a dissertação de mestrado Cartel de Sinaloa e a política bilateral do México e Estados Unidos, a partir da chave da violência, de Rafael Ramos Souza. E também a dissertação de mestrado Narcotráfico, Soberania e Relações Internacionais do México Atual 2001-2012, de Danilo Avalar Bragança. Além de muitas outras referências que a gente trouxe, artigos de jornais científicos e tal, mas esses são os principais que a gente vai basar o nosso trabalho aqui, como a gente sempre fala para vocês. Bom, de acordo com Luis Astorga, os primeiros registros do cultivo de substâncias ilícitas no México datam do século XIX, quando a produção, o comércio e o consumo não eram ilegais. Nessa época, esse tipo de substância era usado de modo recreativo, medicinal, comercializado em estados como Baixa Califórnia e Sonora. As principais substâncias vendidas eram o ópio e também a erva, e elas podiam ser encontradas em farmácias, mercados e locais conhecidos como fumadeiros. O ópio no Brasil também fez um sucesso, né? Sucesso no sentido de abarcar muita gente, porque o bagulho é muito ruim, né? Durante os anos 10, 20, 30 do século 20. Então foi bastante pesado isso daí também. Bom, no início do século 20, começam a acontecer conferências mundiais contra o uso desse tipo de substâncias nos Estados Unidos e aprovam a primeira lei criminalizando todas essas substâncias. Com essa criminalização, a exportação dessas substâncias do México para os Estados Unidos se torna ilegal, mas era um negócio que dava muito dinheiro para o governo mexicano. Assim, os comerciantes mexicanos que produziam e exportavam esses produtos entram na ilegalidade e aí eles transformam a sua empresa legal ali dentro da lei e empresas ilegais continuam lucrando, mas sem pagar o imposto para o governo mexicano. Diante do comércio ilegal vindo do México, os Estados Unidos passam a pressionar o governo mexicano e na década de 1920 o comércio desse tipo de substância também é criminalizado no próprio México. A criminalização, no entanto, não impediu a comercialização dessas substâncias e o governo mexicano não agiu para conter esse tipo de comércio que despontava como uma mina de ouro para muita gente. Muita gente ganhou dinheiro com isso, tá, pessoal? Inclusive boa parte dos políticos. Quando a gente fala que o México é um narco-estado, um narco-país, é porque em sua gênese ali do século 20, essas substâncias, elas davam muito dinheiro para muita gente, tornou muita gente poderosa e essa gente entrou na política ou foi desenrolando sua família dentro da política. E política é poder. E aí o que acontece? O Estado tem uma relação muito intrínseca com essas substâncias. E tendo que proibir por pressão norte-americana, isso não fez com que o Estado, o país, parasse de produzir essas coisas. E outra, que a gente acaba tendo um mercado consumidor que fomenta isso lá nos Estados Unidos, porque os caras não param de tirar lá também. Com o Estado enfrentando uma forte crise política, a população vivendo na miséria e o mercado de substâncias ilegais muito promissor agindo na fronteira, o México vai despontando como um importante ponto do comércio ilegal de substâncias. Policiais, políticos, empresários e comerciantes mexicanos vão entrando nesse ramo e grupos criminosos vão se constituindo e ficando cada vez mais forte. A base da economia dos estados como Sinaloa, Guerrero, Michoacán, passa a ser comércio ilegal de substâncias, quase em sua totalidade. Durante a Segunda Guerra Mundial, e aí a gente tem que voltar um pouco para entender um pouco como que os Estados Unidos, além de proibir, ele também foi influente em outras questões. Durante a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, houve uma grande demanda por ópio. O ópio, ele vem da papoula, né? Que é uma planta e tal. O ópio, ele serve para fazer um remédio muito importante em período de guerra, que é a morfina. A morfina, ela alivia dores dos soldados feridos em combate. Então, ela é muito usada nos períodos de conflito. Como a Ásia não conseguia suprir totalmente essa necessidade, o México entrou na jogada como importante fornecedor dessa substância. O local escolhido para realizar essas plantações foi, imagina, o estado de Sinaloa. Inclusive, é bastante importante a gente colocar aqui que a máfia italiana, lá a Cosa Nostra, nos Estados Unidos, ela ajudou o governo viabilizando contatos para fazer essas plantações de ópio, né, de papoula para produção de ópio no México, principalmente no estado de Sinaloa. Então o estado de Sinaloa já era um grande produtor de ópio para os próprios Estados Unidos fazer a morfina, porque de acordo com o clima e as propriedades locais ali, a papoula era uma planta tradicional. Bom, nesse período, os grupos criminosos operavam como gestores de franquias que eram reguladas pelo poder público em troca do pagamento
de impostos. Então era totalmente legal essa produção. Os caras usavam boa parte dela para fazer morfina e uma outra parte eles usavam para fazer ópio, pra galera usar. De acordo com o Luiz Astorga, esse autor que a gente tá falando, esse modelo funcionou entre as décadas de 1940 e 1980. Esses grupos receberam uma espécie de salvo-conduto para conduzir as suas atividades ilegais em troca do pagamento de parte do lucro obtido pro governo. Então o governo tirava sua parcela e deixava os caras produzirem papoula para morfina e parte disso pro ópio e vender. Nas décadas de 1960 e 70, a erva passou a ser consumida em larga escala e o poder desses grupos criminosos foi se transformando ainda maior, chegando até mesmo a penetrar em órgãos estatais como a DFS, que tinha o objetivo de combater o comércio ilegal de substâncias. Depois que acaba a Segunda Guerra Mundial, a papoula ela acaba não tendo mais tanta serventia comercial para os Estados Unidos e troca-se também o tipo de entorpecente que os caras usavam. A galera começa a usar a erva, aquele período dos hippies, tal, expansão de consciência e pá, e o mexicano tocou as papoulas pela erva ali em Sinaloa e continuou com a mesma rota de antigamente, que era a rota do ópio, que levava para os Estados Unidos. Então essa rota foi constituída oficialmente, depois os caras passaram a comprar erva e levar para esses próprios lugares. Quem foi o cara que começou a mexer com isso mesmo mais fortemente foi um cara chamado Pedro Avilés. A gente tem um vídeo dele, que foi um dos primeiros comerciantes ilegais de substâncias, exportador ali de Sinaloa. Tudo isso em Sinaloa, tá, pessoal? Por isso que Sinaloa é muito forte. Bom, nesse contexto, as organizações criminosas vão crescendo e surgem grupos que passam a dominar esse comércio no México. Entre esses grupos, né, está o cartel de Guadalajara, também conhecido como a Federação, que foi criado em 1980 pelo Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro Quinteiro, Ernesto Fonseca Carrillo e se tornou um dos principais fornecedores de pó e erva para os Estados Unidos. Então vamos lá, novamente, a gente tem essa movimentação até os anos 70 com um cara chamado Pedro Avilés Cárdenas, que era bastante famoso, inclusive. O Pedro Avilés, ele comercializava erva dentro de Sinaloa e fora de Sinaloa, exportando para os Estados Unidos. Porém, nos anos 70 para os anos 80, o pó começa a fazer mais sentido a venda, né? É uma atividade que começa a gerar mais demanda. E aí é um momento em que surge um grupo ali com o Dom Neto, que é o Ernesto Carrillo, Miguel Félix Gallardo e o Rafael Caro Quinteiro, e esses caras eles montam o que a gente chama de quartel de Guadalajara, e ele passa a atuar com as máfias colombianas que dominavam a comercialização do pó, e com isso eles se tornaram um dos principais fornecedores dessa substância. E ao longo da década de 1980, então, esse grupo de Guadalajara, que é de Sinaloa, na verdade eles são de Sinaloa, mas eles deram o nome de Guadalajara porque lá era a central onde eles organizavam tudo. Eles pegaram quase todas as fronteiras dos Estados do México com os Estados Unidos, e cada uma daquelas fronteiras era comandada por um chefe. E o Miguel Ángel Félix Gallardo, ele conseguiu o contato dos colombianos para vender pó lá para os Estados Unidos. E ele garantia que esse pó chegasse, esse pó fosse até esses chefes das fronteiras, e os chefes das fronteiras colocassem isso para dentro dos Estados Unidos. O que o Miguel Ángel Félix Gallardo fazia é ficar com uma porcentagem disso daí, 50%. Ele garantia que o pó chegasse, que o pó fosse enviado para o local, os caras exportavam, ele ficava com 50%, e esses chefes dessas regiões de fronteira ficavam com mais 50%, certo? Só para vocês entenderem. E aí, Miguel Félix Gallardo garantia proteção política, qualidade do pó, proteção econômica, garantia um exército para que você, se o caso você precisasse tretar, você faria, proteção policial, né? A DFS, por exemplo, que era o departamento que continha os comerciantes ilegais de substâncias, supostamente no México, era praticamente comandado aí pelo Miguel Ángel Félix Gallardo, tá? Miguel Ángel Félix Gallardo mandou muito no México naquele período. Ele era de Sinaloa e esses principais caras eram de Sinaloa. Mas deu para vocês entenderem, né? Eles chamavam de praças, que eram os donos dessas localidades que faziam fronteira com o México. E aí vários grupos foram sendo formados. O grupo de Guadalajara dominava as rotas do comércio ilegal da fronteira dos Estados Unidos, porque eles garantiam o pó. Você tinha que se aliar a eles, senão você não conseguia a mercadoria para fazer a exportação. Entre os territórios que estavam na mão de Guadalajara estava o Triângulo Dourado, a área formada pelos estados de Durango, Chihuahua e Sinaloa, que é onde era produzida a maior parte desses baratos. Quase todas as operações do comércio ilegal de substâncias passavam pelas mãos de Guadalajara. Grandes remessas de pó eram enviadas todo mês para os Estados Unidos. O pacto entre Escobar e Gallardo era um pacto de irmandade mesmo. Estimava-se que eles arrecadavam 5 bi
bilhões de dólares por ano com essas operações legais. É muito dinheiro. Mas em 1985, o grupo de Guadalajara sofreu um golpe que mudou os rumos de sua história. Um de seus líderes, Rafael Caro Quintero, foi preso e condenado pela execução do agente americano da DEA, Henrique Kiki Camarena, O Kiki Camarena. Camarena era um agente de campo disfarçado e foi apontado pelo grupo de Guadalajara como responsável por ter fornecido informações da DEA que levaram à destruição de mais de 10 mil toneladas de erva em novembro de 1984, que era de propriedade de Rafael Caro Quintero. Essa ação causou um prejuízo de cerca de 160 milhões de dólares para o grupo e transformou Camarena em um inimigo a ser combatido. 160 milhões só de prejuízo de queimar, Mas assim, na hora da venda e tal, isso poderia passar de 1 bilhão muito facilmente. No dia 7 de fevereiro de 1985, Kiki Camarena e seu piloto Alfredo Zavala Velar foram sequestrados em Guadalajara. Levados para uma propriedade de Rafael Caro Quintero, eles enfrentaram uma sucessão de suplícios nas mãos de seus algozes. Camarena enfrentou mais de 30 horas de maus tratos até que não resistiu e veio ao óbito. Corpos de Kiki Camarena e Zavala, seu piloto, foram encontrados no 5 de março de 1985 em uma vala. A morte do Camarena fez com que os Estados Unidos pressionassem o México para prender os responsáveis pela execução. E vamos lá. O Kiki, ele era um agente da DEA que realmente quis fazer o trabalho. E ele descobriu essas infiltrações dentro da DFS, Departamento de Polícia Mexicana, e descobriu também que o governo era conivente com o comércio ilegal de substâncias e que o Rafael Caro Quintero, que era parente do Miguel Ángel Félix Gallardo, eles faziam parte de um grupo gigantesco que não só comercializava pó, mas que também plantava erva. E ele acabou investigando isso, acabou descobrindo coisas e expondo isso. E aí sequestraram ele e fizeram barbaridades, como a gente falou. E isso criou uma comoção, uma mobilização dentro do próprio Estados Unidos, que já estava com uma política muito forte de guerra aos entorpecentes, e aí resolveu agir em solo mexicano. E a gente tem um vídeo aqui contando a história do Kiki Camarena para vocês assistirem também. Eu vou pedir para Edu colocar no card e deixar aí para mostrar para vocês. Com essa morte do Kiki Camarena, teve início uma verdadeira caçada aos líderes do grupo de Guadalajara. Depois da prisão do Quintero, prenderam o Ernesto Fonseca Carrillo, o Félix Gallardo, e antes de ser preso, o Miguel falou que precisava dividir o grupo, dividir o cartel. Não dividir o grupo, mas dividir as atividades. Deixar que outros grupos pequenos também formassem cartéis, que ele não deixava. Bom, aí ele reúne os principais nomes do comércio ilegal de substâncias, porque ele já sabia que seria preso. Quem prendeu ele foi o Calderone. A gente tem um vídeo aqui falando sobre a história do Calderone. Tem muito vídeo sobre o México, pessoal. Vocês vão assistir esse vídeo aqui e eu tenho certeza absoluta que vocês vão começar, vocês vão procurar outros vídeos, vocês vão achar também, vocês vão achar cabuloso. A gente tem um vídeo só do Calderone. O Calderone jogava bandido pra jacaré comer. Então vamos ver como é que ficou a divisão que o Miguel fez, certo? Então, Guadalajara era chefe de tudo, e quando os caras foram desmantelados, eles foram dividindo, e aí depois a gente vai vir no Sinaloa, beleza? A rota de Tijuana foi para os sobrinhos do Miguel Ángel Félix Gallardo, os Arellano Félix. Veja, nós temos aqui um vídeo contando a história dos Arellano Félix. O Ramon Benjamin, na verdade, todos os irmãos. É cabuloso o dossiê. Eu indico que vocês assistam, tá? Porque esses caras eram ruins. E eles tiveram uma treta muito forte com o Sinaloa. Essa treta, ela vai causar coisas assim horríveis. Tá lá no dossiê dos Arellano Félix, depois que vocês terminarem aqui, dá uma olhada. Bom, então essa rota de Tijuana ficaram para os Arellano Félix, que formaram o cartel de Tijuana. A cidade de Juarez ficou com a família do Carrillo, tá? Do Dom Neto, do Ernesto Carrillo, e foi chefiada pelo Amado Carrillo Fuentes, El Senhor de los Céus, tá? Porque ele fazia muito comércio legal com um avião, tinha muitos aviões e tal. A gente tem um vídeo também falando do Amado Carrillo Fuentes aqui. E aí, o Miguel Caro Quintero, irmão do Rafael Caro Quintero, passou a comandar o corredor de Sonora e Matamoros em Tamaulipas. Aí foi tomado dele e ficou pro cartel do Golfo, que a gente ainda não falou, mas é bom colocar isso daí. Bom, enquanto isso, Joaquim El Chapo Guzmán Loera e Ismael El Mayo Zambada Garcia assumiram operações na costa do Pacífico, nascendo aí o grupo de Sinaloa. O grupo de Sinaloa já queria formar um grupo antes e o Miguel Ángel Félix Gallardo não deixava. Quando o Miguel foi preso, aí sim eles conseguiram formar esse grupo. Esse desmembramento do grupo de Guadalajara provocou uma guerra entre criminosos do segundo escalão, que também queria o controle do mercado substancial
substâncias ilícitas do México. A violência se espalhou por diferentes territórios e a população mexicana viveu dias de horror, principalmente numa guerra entre os Arellano Félix e o El Mayo Zambada e o El Chapo Sinaloa contra Tijuana, só para vocês terem uma noção. Ao mesmo tempo, veio à tona o fato que o crime organizado estava entranhado nas mais diferentes esferas do poder do México. A disputa por mercados e territórios entre cartéis intensificou a violência no país, exigindo do poder público ações mais incisivas no âmbito da segurança pública. Para combater o caos que se instaurava no país, o presidente Ernesto Zedillo criou um conjunto de ações para prender os líderes dos grupos que se formaram depois da dissolução do grupo de Guadalajara. Você prendeu o cara que dominava tudo e você fez mais um monte de grupo. Os membros dos grupos ampliaram as suas atividades e passaram a cometer sequestros, extorsões, roubos, tráfico de pessoas, o que agravou ainda mais os problemas de segurança pública do México. Porque até então Miguel Félix Gallardo, ele controlava a criminalidade e o que ele deixava acontecer era o comércio ilegal de substâncias, porque ele era muito temido. Após esse momento, o bagulho virou meio uma bagunça. O grupo de Sinaloa é fruto da aliança entre Joaquim Guzmán Loera, o El Chapo, Ismael Zambada, El Mayo, Héctor Luis Palma, Salazar, o El Güero. E aí, a junção desses três caras e do poder deles possibilita a estabilização dos negócios em Sinaloa. E aí eles também pegam Baixa Califórnia e Sonora, que é ali pertinho. Gente, só uma coisa. O El Güero, o Héctor Salazar, ele brigou com os Arellano Félix e com o Miguel Félix Gallardo, e os caras tiraram a vida das duas criancinhas dele e da esposa, e mandaram a cabeça da esposa dentro de uma caixa térmica com gelo. Isso foi uma das coisas mais pesadas que eu já vi aqui contando histórias pra vocês, e a gente tem um vídeo só contando essa história do El Güero pra vocês, tá? Que ele foi atrás de vingança. Pra entender o poder desse grupo de Sinaloa, vale a pena retornarmos aqui algumas informações sobre a própria Sinaloa, a sua localização estratégica e o comércio ilegal de substâncias ali. Porque entendendo a localidade, a gente entende as intenções do negócio. Geograficamente, Sinaloa é composta por duas zonas, tá? Por um lado, Sierra Madre Ocidental e por outro, Llanura Costera del Pacífico, tá? Ou a costa do Pacífico, como a gente chama. A combinação entre montanhas de um lado e planícies do outro permite um solo fértil protegido pelo leste, no leste ali por montanhas e com saída para o mar a oeste. Sua posição no território coloca o estado no chamado Triângulo Dourado, localizado na região montanhosa, e esse triângulo se estende até o leste para os estados vizinhos de Chihuahua, Durango, e torna-se o epicentro do comércio ilegal de substâncias. Por ser um local de difícil acesso, é meio... Você sabe o Afeganistão? Que eles plantam muita papoula lá e lá tem planícies e tem muitas montanhas que é difícil a circulação ali. Sinaloa é mais ou menos dessa fita, tá ligado? Eles conseguem um sistema de proteção dentro das montanhas e plantam nos vales assim que fica muito difícil até para o exército chegar, tá? E por ser um local de difícil acesso, foi estratégico para o desenvolvimento do banditismo e do crime organizado. Entre os anos de 1940 e 1960, se consolidou como região produtora de papoulas. Assim, o crime organizado mexicano utiliza Sinaloa como uma espécie de sede dos negócios, como afirma aí os nossos autores. O grupo de Sinaloa opera principalmente no comércio ilegal de substâncias, lucrando inicialmente com o transporte e a segurança dos produtores colombianos de pó e em seguida migrando para sua própria rede de distribuição, chegando até os comerciantes de rua. O grupo também produz metanfetamina, pausa para desmonetizaminas, e fentan, pausa para não desmonetizar, nil, em laboratórios. Eles têm produzido esses dois entorpecentes também que têm feito muito sucesso nos Estados Unidos. Do que faz sucesso lá, o grupo de Sinaloa tem condições hoje de produzir. Bom, fontes secundárias de receita vêm da extorsão e da tributação de grupos criminosos menores, incluindo pessoas que fazem comércio ilegal de outras pessoas. Então, o grupo, ele não apenas pratica os seus crimes, mas ele cobra um pedágio para quem quiser praticar certos tipos de crime lá. A gente sabe que o comércio ilegal de pessoas está muito em voga no México, dá muito dinheiro também, e os caras acabam fazendo essas coisas aí. É bom a gente colocar isso, porque Sinaloa é muito forte, é um estado muito forte, muito poderoso, e lá realmente a bala come, tá? De verdade. Bom, além disso, o grupo de Sinaloa tem redes que afetam organizações criminosas no mundo todo, com relações importantes até na China, que produz o IFA, que é aquele princípio ativo para fazer o resto das substâncias ilegais aí, como meta e fen. Pausa para não desmonetizar nil.
Assim como outras poderosas organizações criminosas do México, o grupo de Sinaloa usa violência, coerção, suborno, corrupção, intimidação para controlar e expandir o território e aumentar suas operações cada vez mais. O grupo é conhecido por estabelecer fortes conexões com a elite mexicana, particularmente durante os governos do Partido de Ação Nacional, o PAN, de Vicente Fox e Felipe Calderón. Durante esses governos, as operações de segurança mexicanas se concentraram nos rivais do grupo de Sinaloa, resultando em acusações de corrupção, suborno, favorecimento ao pessoal de Sinaloa. Então, tipo assim, os caras faziam operações gigantescas em outros grupos, enfraqueceu bastante os caras, com exceção do Cartel do Golfo, que são os caras muito fortes também. O grupo de Sinaloa se consolidou quando El Chapo, El Azul, El Mayo e os irmãos Beltrán Leiva, que controlavam o comércio ilegal de substâncias ali na parte mais à direita, criaram uma aliança para coordenar principalmente o comércio de pó da Colômbia através do oeste do México para os Estados Unidos. El Chapo se torna um dos grandes barões das substâncias ilícitas do México e um dos maiores exportadores para os Estados Unidos. Ele cria um sistema de túneis que barateia os custos de exportação. Interessante isso, porque o sistema de túneis do Chapo era algo que parecia simples a ideia, mas ninguém tinha. Simplesmente você compra um sítio dentro dos Estados Unidos e você compra um sítio no México. Você coloca pessoas ali que são familiares, que são pessoas que são acima de qualquer suspeito, uma senhora, um senhor, uma família, e você constrói um túnel embaixo e passa o dia inteiro ali. Muito doido isso, né? Mas tinha túneis de 10 km, tá? Bom, o Chapo, através desse sistema de túneis, ele passa a ganhar muito dinheiro. E aí ele aumenta o poder do grupo de Sinaloa. A gente tem um vídeo que conta a história do Chapo, mas eu acho que vale a pena também um dossiê sobre ele. Bom, o Chapo começa a comercializar um monte de entorpecentes e ele começa a potencializar os seus negócios porque ele consegue mandar 5 tipos diferentes de entorpecente, não só o pó. E mais ainda, ele começa a comercializar armas, trazer armas dos Estados Unidos para o México. Então ele conseguia fazer as duas pontas, levar entorpecentes do México para os Estados Unidos e trazer armas dos Estados Unidos para o México. Assim, o grupo de Sinaloa se transforma na junção de vários braços no mundo do crime. Chapo também passa a recrutar jovens de periferia e transformá-los em executores. Nessa época, o México enfrentava um banho de sangue diário. Tinha que ter muito sicário para fazer isso. O El Mayo e El Chapo entraram em guerra várias vezes com o grupo de Tijuana dos irmãos Arellano Félix até conseguir quase que destruir os caras. Mas a aliança do El Chapo e seus sócios com o crime fracassou em 2008, resultando numa guerra sangrenta que resultaria na morte de milhares de pessoas somente lá em Juárez. Essa guerra teve início porque os irmãos Beltrán Leiva suspeitaram que El Chapo havia entregado um dos irmãos, o Alfredo. Os Beltrán Leiva são donos do cartel Beltrán Leiva, que são bastante famosos também, perigosos. Eles retalharam e tiraram a vida de um dos filhos do El Chapo, o Edgar. Sinaloa, Durango e Chihuahua tornaram-se campos de batalha e uma trilha de corpos foi sendo deixada nesses locais. Poucos anos depois, a relação entre o grupo de Sinaloa e o grupo Milênio, com quem os membros de Sinaloa mantinham uma boa relação, também terminou. Isso é característico de grupo que está crescendo, quer dominar tudo, que era o que Sinaloa queria fazer. Assim, o Milênio fragmentou e deu origem ao grupo Jalisco Nova Geração, que é inimigo mortal do grupo de Sinaloa. Apesar de o Jalisco Nova Geração ter colaborado com o grupo de Sinaloa para acabar com os Los Zetas, que a gente já fez um vídeo aqui também falando para vocês, beleza? O grupo de Sinaloa nunca teve uma estrutura hierárquica rígida, mas ao longo de muitos anos, quem liderou foi El Chapo, tendo como aliado o El Mayo. Após a prisão do El Chapo, pessoal, e depois da sua fuga, e depois extradição para os Estados Unidos, o grupo de Sinaloa começou a se fragmentar. Grupos liderados por El Mayo e Los Chapitos, ou seja, os filhos do El Chapo, e o grupo, né, formado por eles entraram em guerra e começaram uma disputa sangrenta pelo controle do território. Edgar Guzmán, Ivan Arquivaldo Guzmán, Ovidio Guzmán Lopes, Jesus Alfredo Guzmán Salazar e Joaquim Guzmán Lopes Jr. foram apontados como sucessores de El Chapo e seus negócios criminosos. Quando um dos El Chapitos foi preso, o México praticamente parou. Segundo diversos jornais, os filhos de El Chapo já exibiram em seus perfis tigres de estimação, Ferraris e fuzis dourados. Conhecidos também como Narcos Júniors, eles têm entre 33 e 40 anos e são filhos de mães diferentes. Edgar foi precursor do mundo do crime, construindo seu próprio negócio e estabelecendo uma lista de contatos que lhe permitiu alcançar seu mercado e abrir os caminhos para os seus irmãos. Em 2008, Edgar perdeu a vida em Culiacán, na capital de Sinaloa,
em uma das disputas com os grupos do cartel de Sinaloa, porque o cartel, por conta do racha entre o El Chapo e o El Mayo, eles foram formando vários grupos menores dentro. Mas os irmãos dele assumiram os negócios que ele havia deixado e foram ocupando espaços dentro do mundo do comércio ilegal de substâncias. Apesar de terem sido ridicularizados por adversários do pai, que diziam que eles estavam mais preocupados em ostentarem riqueza em redes sociais e exibir belas namoradas do que em sujar as mãos com os negócios que assumiram, eles retomaram o negócio de El Chapo e fizeram com que crescesse ainda mais o grupo de Sinaloa. Além do pó, pessoal, que já era especialidade do império que estavam assumindo, os El Chapitos começaram a investir em entorpecente sintético e passaram a ser considerados responsáveis pela distribuição do fentanilo nos Estados Unidos. A gente tem um vídeo aqui contando a história desse entorpecente. Rapaz, isso é pesado, hein? Os Los Chapitos também entraram em guerra, né? Pra manter a herança do pai, o legado do pai. Entraram em guerra com um cara chamado Damaso Lopes, que era um dos chefes de Sinaloa que era próximo do El Mayo. Os filhos de El Chapo cortaram acesso de Lopes à água que os dois grupos, né, roubavam de uma represa para abastecer os laboratórios clandestinos de entorpecentes. Então, dentro de Sinaloa, vários grupos começaram a guerrear ali, né? Na guerra contra Lopes, Los Chapitos tinham vantagem de ter muito mais dinheiro nas mãos, que lhes permitia pagar sicários mais especializados e comprar armas, conquistando mais poder. El Chapo era conhecido como um homem implacável que não aceitava ser contrariado, mas que fornecia empregos, esmolas e segurança ao punir bandidos que atacavam as comunidades pobres. Aquela velha história, né? Fazer assistencialismo, a população meio que deixa ali as coisas passar e tal, e etc. Mas os seus filhos, os El Chapitos, segundo depoimentos de moradores de Sinaloa, são muito mais letais que seu pai e espalham caos e medo de forma a alcançar o poder. Outra reviravolta na história do grupo de Sinaloa ocorreu em julho de 2024, quando os Estados Unidos anunciaram a prisão de El Mayo e o filho de El Chapo, um dos filhos de El Chapo, e uma operação surpreendente, tá? O filho de El Chapo supostamente fechou um acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, entregando El Mayo e a si mesmo em troca de clemência para o seu outro irmão, Ovidio Guzmán, atualmente sob custódia dos Estados Unidos, que tem muito mais crime nas costas, né? A partir daí, confrontos e mortes, como que relatamos no início do vídeo, se tornaram frequentes. Porque o El Mayo nunca havia sido preso e foi considerado uma baita de uma traição ter entregado ele para os Estados Unidos. O cartel de Sinaloa já não tem mais tanto poder como tinha antigamente, mas ainda controla grandes áreas de território, facilitando a produção, transporte e distribuição de bilhões de dólares e substâncias ilegais para os Estados Unidos. Ele perdeu um pouco de espaço pro Jalisco Nova Geração, que é um grupo mais especializado em entorpecentes sintéticos e mais químicos, mas continua ainda muito grande, muito forte, e é um grupo que disputa aí a hegemonia ainda, apesar de ter enfraquecido um pouco com esses diferentes grupos que brigam internamente, porque realmente esse grupo faz muito dinheiro e tem muito poder nesse sistema do comércio ilegal de substâncias no país México, certo? Eu espero que vocês tenham achado interessante aí essa história. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, ajuda a gente no apoio a partir de R$2 e vira membro do nosso canal para ajudar a gente a produzir cada vez mais, cada vez melhor. Valeu, até uma próxima.